Você mesmo que está me assistindo, já se fez a pergunta do porquê a Gen Z é uma geração tão antissocial? Por que que eu, você e todos nós que somos da Gen Z não conseguimos socializar da maneira que as outras gerações socializam? Às vezes eu percebo isso e fica muito nítido que as outras gerações, que são as mais velhas, elas conseguem se socializar muito bem. Às vezes o cara que você está conversando ali nem é uma pessoa conhecida ou nem é uma pessoa que você conversa muito. Mas mesmo assim você consegue puxar um papo, você consegue conversar bem com aquela pessoa, você consegue falar bem com ela. Mas nós, da geração Z, a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. E será por que que isso acontece? Mesmo tendo muitas pessoas que não foram logo de cara, né? Entrando na internet e tal. Eu mesmo demorei para ter rede social, né? Eu fui ter com 9 anos. Hoje em dia tem criança que com 8 meses já tem rede social. É tipo isso, sabe? Então eu fui ter com 9 anos e de fato entender de internet. Eu fui começar a mexer na internet com 12 anos de idade. Então, mesmo eu tendo essa demora para mexer em rede social, por que que ainda assim é difícil para a gente conseguir se socializar com pessoas? Por que que é difícil a gente sair do nosso mundinho e conseguir se socializar com alguém? Bem, esse é o assunto do vídeo hoje. Vamos lá. Existem alguns fatores, eu acho que existem algumas razões e pontos para isso acontecer. O primeiro ponto, e que eu acho que é muito interessante, é com certeza o fator rede social. O nome já disse, é uma rede social. Logo, se é uma rede social, eu vou para lá porque lá tem um local em que eu posso conversar com pessoas. Se eu posso conversar com pessoas nessa rede social, consequentemente, eu não vou ter o esforço de sair dessa rede social e conversar com pessoas que estão na minha rua, por exemplo. Então, eu acho que esse já é o primeiro fator, rede social. Atualmente a Gen Z vê muito rede social e vive muito na internet. Então, de fato, isso afeta a comunicação da Gen Z, querendo ou não. Como eu já comentei aqui no canal, até num vídeo que eu falei sobre por que que os tímidos dão tão certo na internet, por que que eles dão certo na internet, eu comentei naquele vídeo que, cara, é muito por conta dessa barreira que tem entre um notebook, um PC, um celular, em comparação a uma pessoa real, sabe? Com a pessoa real, você não consegue se abrir totalmente. Você não consegue conversar sobre assuntos específicos com aquela pessoa. Você não consegue ser a pessoa verdadeira que você iria ser dentro de um notebook, dentro de um Discord, de um WhatsApp, de um Telegram, dentro do seu celular, dentro do teu PC. Então, isso é claramente uma forma de mostrar como que a pessoa realmente é, sabe? 100% do que realmente a pessoa é. Por exemplo, quando eu tô aqui conversando com vocês através desse microfone, através dessa câmera horrorosa de 2005 do meu notebook, cara, eu basicamente tô fazendo algo que é 100% verídico. É 100% meu, sabe? Eu sou essa pessoa de fato, entendeu? Eu sou este ser humano. Então, cara, se eu sou este ser humano, não significa que quando eu chegar na frente de uma pessoa, eu vou ser isso também, tá? Porque no final disso tudo, eu vou ser bem honesto pra vocês, quando eu vou conversar com alguém, é muito difícil de eu ter essa personalidade que eu tô tendo aqui com vocês. As pessoas muitas vezes podem até estranhar esse jeito que eu tô tendo aqui, porque eu normalmente não converso desse jeito no mundo real. E isso é muito esquisito. Isso é muito estranho. Eu já tentei várias vezes fazer isso. Creio que em algumas ocasiões já fiz, mas é só se eu tiver um convívio muito grande com uma tal pessoa. Então, se eu não tiver um convívio tão grande com uma tal pessoa, é bem capaz que eu não tenha condições de ter uma conversa boa com ela. O segundo ponto é que essa geração, devido às redes sociais, devido ao celular, devido a todos esses dispositivos tecnológicos, ela está se tornando uma geração niilista, antissocial e individualista.
cada vez mais a gente pensa em si próprio ao invés de pensar nos outros. E isso, cara, eu já comentei também aqui no canal a respeito de o fim do senso comum, o fim da cultura comum, em que a geração mais nova, por exemplo, ela não tem uma cultura comum. Essa geração mais nova, ela não acompanha as mesmas coisas. Às vezes ali, por exemplo, uma criança está acompanhando Peppa Pig, mas a outra está acompanhando Cocomelon. Por exemplo, Cocomelon. A outra criança está acompanhando Galinha Pitadinha, tá ligado? E hoje em dia não há uma cultura comum. Não há um negócio específico para você ver ali e comentar com várias pessoas ao seu redor. Tipo, a geração Z pegou muito isso. A geração Z pegou aquela época que os programas da Cartoon Network estavam fazendo muito sucesso. Os programas da Nick tinha alguns ali interessantes para comentar. Você tinha também o SBT ainda passando alguns programas interessantes. Você tinha pessoas mais velhas comentando sobre assuntos que estavam ali no senso comum. Então a geração Z pegou esse tipo de coisa, pegou esse tipo de situação. Só que o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, a própria geração Z, ela começou a ficar muito viciada em rede social. Ela começou a ficar muito ligada, ficou muito antenada em rede social. E no final disso tudo, o que rolou? Rolou que a própria Gen Z entendeu o seguinte, cara, se a rede social, na minha visão, é muito melhor que eu ver a TV aberta, eu vou ficar aqui só na rede social aqui. E aí no final, a rede social gerou uma bolha. E essa bolha que foi gerada pela rede social tornou a rede social individualista. E no final disso tudo, por ela ter se tornado individualista, acabou fazendo com que essas pessoas tivessem pouco contato social e não conseguissem ter uma conversa franca com alguém. Então isso também afetou a comunicação da Gen Z, que hoje em dia se tornou antissocial. Bem, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é de fato que eu concordo aqui que seja também um dos pontos que tem a ver com esse problema aí da geração Z, é principalmente os gostos. A geração Z tem gostos muito específicos. Esses gostos vai variar de pessoa para pessoa. E juntando com o individualismo, juntando com rede social, juntando com isso, juntando com aquilo, no final gera um gosto específico. E para você encontrar pessoas com gostos específicos, gostos assim muito peculiares, é difícil, é complicado. Você não vai encontrar esse tipo de pessoa em qualquer lugar. Você vai encontrar esse tipo de pessoa em locais muito específicos também. E isso é complicado, porque às vezes você tem um gosto ali, você ficou fixado em um gosto, você ficou hiperfocado em um gosto, que às vezes é um gosto assim que na tua cidade não existe. Por exemplo, você gosta muito de anime. Aí você gosta muito de animes shoujo, vamos supor. Aí você gosta de anime shoujo, só que você gosta só desse gênero, cara. Aí você gosta só desse, só pensa nesse gênero, só assiste esse gênero. E aí de vez em quando também você abre um pouquinho, você começa a assistir outros animes, você gosta também, e acompanha só anime. O problema, cara, é que você mora em Xique-Xique, Bahia. Onde você vai encontrar uma pessoa em Xique-Xique, Bahia que gosta de anime? É raríssimo, mano. Não existe em Xique-Xique, Bahia uma pessoa que gosta de anime. E é isso que complica a conversa toda. Porque essa pessoa, cara, ela não vai ter condição de socialmente ter uma boa conversa com alguém. Tá certo? Ela não vai ter uma boa conversa com ninguém, na verdade. Com ninguém ela vai ter uma boa conversa porque ela tem uma... ela tem uma coisa muito específica, entendeu? Ela tem uma visão dela que é muito específica. Ela tem uma situação dela ali que é muito específica. Então, para essa pessoa é muito complicado. Essa pessoa, tipo assim, ela tá isolada no mundo. Ela nasceu em um local e dificilmente vai encontrar os gostos dela. E no final, o gosto dela, por ser muito peculiar, ela vai ficar sozinha. O resultado dela é que ela vai ficar sozinha. Por conta dos gostos que ela tem. O certo que essa pessoa tem que fazer é sair do local em que ela está, Xique-Xique, Bahia, e ir para um outro local de cidade mais grande, vamos falar assim. Uma cidade maior que vai conseguir comportar esses gostos dela, né? Então, no final disso tudo, ela precisa sair daquele local.
Mas isso também é muito complicado, porque tem pessoas ali da geração Z que hoje em dia não tem esse aporte financeiro todo para sair para um outro lugar. Então, cara, basicamente esses são os pontos que eu queria comentar aqui com vocês neste vídeo. Eu acho que esses são os principais pontos para fazer com que a geração Z não tenha tantas amizades, nem mesmo porque que ela é tão antissocial, né? Esses pontos são pontos que, na minha visão, não tem que ser generalizados. Deve ter pessoas que realmente são muito sociáveis e, de fato, elas não apresentam esses pontos, mas eu creio que tem uma grande parcela dessa população aí, da geração Z, que, assim como eu, tem uma visão extremamente antissocial da realidade. E tem uma questão de repúdio com relação a outras pessoas e a conversar com outras pessoas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o teu like, se inscreva e ative o sininho de notificação para receber mais conteúdos como este. Falou e tchau.